Doutor Leandro, boa tarde. Boa tarde. Prazer recebê-lo Só me aqui. permite uma colocação do doutor Leandro. Essa confusão toda, ela teve um início, na minha opinião. Eu estou na frente de um advogado, de outro, posso estar falando besteira, mas é a minha impressão. Essa confusão toda, Tony, começou no dia que o Supremo Tribunal Federal se reuniu e decidiu que a pena deveria ser cumprida a partir de uma condenação em segunda instância. A partir daí, tudo é consequência dessa votação, na minha opinião. Gerou essa instabilidade a partir daí, né, daqueles favoráveis e desfavoráveis. No episódio de ontem, o que me chamou a atenção foi o posicionamento do Moro. Quando, da prisão do presidente Lula, ele foi muito claro no despacho em dizer que não era ele que estava prendendo, mas que estava cumprindo uma decisão do colegiado, do DRF-4. Certo. E ontem, quando ele recebeu, apesar de todos os questionamentos, eu não estou entrando no método, nosso entrevistado vai falar, mas ele relutou em cumprir. Não, ele não só relutou, ele conceitou o desembargador como incompetente para tomar então a decisão. Então você tem, no mesmo caso, e não é a competência do juiz Sérgio Moro dizer se o desembargador é ou não é. Então você tem, no mesmo caso, o juiz, que não tem mais responsabilidade sobre o caso, que já está lá em segunda instância, se posicionando de forma diferente. Isso chamou a atenção do país inteiro, entendeu? Isso. Mas vamos ouvir o doutor Leandro. Ouvir o doutor Doutor Leandro, muito obrigado por sua presença. Eu queria poder aqui, que a gente pudesse nessa entrevista, não fazer juízo de valor, mas que a gente pudesse ter a compreensão do que aconteceu e, claro, ao final, uma posição muito particular sua, né, da sua compreensão jurídica como advogado, como especialista na área eleitoral, daquilo tudo que aconteceu ou está acontecendo. Mas, para começar, pegando aqui o que disse o Douglas Cordeiro, você entende que o ponto de partida foi essa, vamos dizer assim, essa decisão do Pleno do Supremo Tribunal com relação à prisão em segunda instância? Primeiramente, boa tarde aos telespectadores que nos assistem, aos colegas jornalistas. Dizer que é uma satisfação estar aqui mais uma vez. E um monte de advogado assistindo o senhor também, colega do senhor. Tony, primeiramente, nós vivemos num Estado democrático de direito, né? E para que um país, para viver no Estado democrático de direito, as suas instituições e o seu ordenamento jurídico, ele precisa ser respeitado. No momento que desrespeita uma instituição, que desrespeita o ordenamento jurídico, o texto da Constituição Federal e suas leis, se enfraquece o ordenamento jurídico. Por exemplo, doutor Leandro? Se o caso que aconteceu, se um plantonista dá uma decisão, desembargador, autoridade competente, e outro que seria para cumprir a decisão descumpre, está descumprindo o nosso ordenamento jurídico. Então, para começar, o plantonista, na sua visão, ele teria, naquele momento, como de fato teve, a autoridade para tomar aquela decisão. Naquele momento, o plantonista era a autoridade competente para decidir qualquer caso que viesse. Até o fim do plantão. Urgência, até o fim do plantão. Até o fim do plantão, o plantonista é o competente. Senão não existiria a figura do plantão. Para quê? Doutor, tem se colocado nas redes sociais que há uma resolução do CNJ que diz que um plantonista não pode discorrer sobre uma decisão que já havia sido tomada. Transitada e julgada. O senhor tem conhecimento sobre isso? Sim, existe. Porém, o argumento da defesa seria um fato novo, né? A questão da pré-candidatura do ex-presidente Luiz Inácio. O argumento dos impetrantes. Exatamente, e o argumento usado pelo desembargador. Que estava atrapalhando a pré-candidatura dele, o fato dele estar preso. O desembargador relator acolheu o pedido de liminar e julgou pela liberação, concedeu o alvará de soltura para o ex-presidente Lula. Bem, se ele está correto ou não, deveria ser cumprida a decisão, sob pena de descumprimento de ordem judicial. Amanhã, ou na próxima sessão, a turma ou o desembargador que for redistribuído, se tiver o pensamento diferente, que revogue, que mande prender novamente. Mas a decisão deveria ser cumprida, sob pena de se enfraquecer o nosso ordenamento jurídico, a nossa Constituição Federal, as nossas leis e as nossas instituições. E essa participação, vamos dizer assim, sui generis do juiz Moro, de férias, juiz de primeira instância, fora do país, nada a ver mais com o caso, é interferir daquela forma. Como é que o senhor avalia aquilo? Com todo respeito, totalmente tendenciosa. Por quê? Porque como é que se tem uma decisão de um relator mandando liberar um paciente, no caso o réu preso, e um juiz que não faz parte do processo, não foi citado, simplesmente intervém naquela decisão judicial, cai de paraquedas de forma brusca e atrapalha o andamento da decisão judicial. Então eu vejo como totalmente desnecessária a atuação do juiz Sérgio Moro, com todo respeito. O senhor acredita, pela sua experiência, que o juiz Moro possa ter provocado os demais colegas do desembargador
já que ele se viu numa condição, vamos dizer, de suspeição, de incapacidade de entrar, que ele possa ter instigado os Eu acredito que desembargadores? sim, se fala na mídia, né, que ele ligou para o superintendente, ligou para o ministro. Então, assim, ninguém sabe até que ponto, como foi que foi tomada essa decisão. Deve ser didático, doutor, me permita a intervenção. Quem está assistindo. O caso do Moro é o seguinte: o juiz que prende é o mesmo que solta. Ele só poderia sair da prisão através do juiz que o prendeu. O tribunal determina a prisão, mas ele manda para o juiz ACO, o juiz de piso, o juiz de primeiro grau, para que ele cumpra a decisão. E aquele juiz é que manda prender. Isso você está afirmando, né? Não. Não, você está afirmando o que você tem aí como convicção. O senhor concorda, doutor Leandro? Não, rapaz. É o juiz Não, da rapaz, eu estou execução querendo o penal. doutor Leandro ver se ele concorda com você. Na realidade, o juiz, o desembargador, no caso da para isso que nós ordem estamos de aqui. soltura... Porque você está falando num grau de encaminha ao juiz convicção. primeiro grau, que é da execução penal. Que era ele, É para soltar. Agora tem um detalhe que ninguém... Então a sua convicção é de que o juiz Moro é quem tem o poder de soltar, já que foi ele que prendeu, é isso? Não, Sim, de mas- cumprir a ordem de soltura. Mas não é convicção, é lei. Estou lhe Quando tem perguntando. uma decisão que o tribunal Onde é que está decide, isso, hein? Onde é que está escrito o isso? Código Civil e o Código Penal. Ah, Quando o tribunal decide, ele remete os autos para o juiz lá no piso para cumprir. Aí o juiz cumpre a ordem do tribunal. certo. Então... No caso, o Moro cumpriu a ordem do Na hora de prender, TRF4. quem prendeu? Quem prendeu? Foi o Moro. Aham. Na hora de soltar, é o Moro. Detalhe, que ninguém falou, não sei por que não falaram isso. O Moro não estava aqui. Lá em Quando o Portugal. Gilmar Mendes manda soltar, que aliás é um negócio que ele faz muito lá em Brasília. Quando ele manda soltar... É o juiz que cumpre. Ah, é o juiz que Execução cumpre. penal. Sim, mas no caso das férias do Moro, tinha um plantonista lá na... Discutiu a mulher lá, ninguém falou nela. Pois é. Aí ela pegou... Ou não foi ela, que era plantonista lá na base do o nome Moro? dela toda. Ela recebeu. Juliana Lobos. A doutora Juliana recebeu e ligou pro Moro. Ó, chegou aqui no momento. O que é o fato, doutor Moro? Ele disse, aí deu uma série, se segure, vou falar com o Gebran. Mas ninguém citou o nome dela. Doutor Ninguém Leandro. citou. Um fato que nos chama a atenção, principalmente nós da área jurídica, da advocacia, é a celeridade. No pleno domingo, o processo foi para o primeiro grau, voltou, foi para o segundo grau em poucas horas. Nunca se viu isso em 10 anos de advocacia, nunca tinha Rapaz, visto isso na ontem minha foi o dia do vida. esteja preso, esteja solto, esteja preso, esteja solto. não Tomara foi? que a partir de hoje se tomem como para daqui para frente ser célere todas as decisões judiciais Que dessa forma. consequências o senhor imagina que isso possa gerar? Estabilidade jurídica. Infelizmente, se torna ainda mais a estabilidade jurídica, enfraquecimento das instituições. O que pode acontecer aqui no Piauí, no Maranhão, quando chegar a decisão do Tribunal de Justiça, um desembargador, o juiz simplesmente não querer acolher. Olha, se um achar detalhe aí, competente já se da fala, decisão. por exemplo, que o desembargador conceder a soltura do ex-presidente pode ser punido pelo CNJ. Aí, na minha opinião, Eu acredito que não. na minha opinião, se isso cabe à investigação, deve entrar nesta investigação a juíza substituta da vara do Sérgio Moro e o próprio Sérgio Moro. Claro, claro. E a juíza não tem que ligar para o titular que está de férias para perguntar o que fazer. Ela tem autoridade, enquanto substituta temporária, de fazer Ou mesmo o que ele a orientasse naquele sentido, ela tinha que assinar. Claro. Ele assinou eletronicamente, estando de férias. Ou estou errado? Em Portugal. Mas a Portugal, férias rapaz. afasta a jurisdição, doutor? Tem Claro, um ele não é recurso. mais competente. Está de férias. Está de férias. Quando ele entra de férias, tem um juiz substituto. E além disso, ainda tem um juiz, o desembargador plantonista para tomar todas as ela decisões, passou pra assim ele. como tem um juiz de primeiro grau plantonista. Doutor assim, Faveco recebe sério, 7 denúncias no CNJ. Quem? Doutor Faveco. Sim, o desembargador. E a alegação aqui, outro detalhe importante para quem está nos assistindo. Se falou muito daqueles contrários ao ex-presidente Lula, de que o desembargador foi filiado ao PT, exerceu cargos no PT. Ó, Nomeado pela presidente ó, Dilma. Qual é o cargo que não tem nomeação política? Todos os ministros do Supremo foram indicados pelo presidente da República. É verdade. Se fosse por isso, está todo mundo suspeito. Mas verdade. agora, Douglas, uma coisa é você ser indicado, outra coisa é você ter O filiado ministro 20 anos. Orlando de Moraes acabou de ser nomeado um dia desse pelo presidente Temer. O Moro não foi filiado, não teve uma Alexandre filiação Moraes. rápida ao PSDB. Alexandre de Moraes, perdão. Vem cá, esse Essa fato, questão do Moro não... esse fato Ele disse que teve filiação, uma filiação bem desfiliou. esse foi fato rápido. do presidiário alegar que quer ser candidato é motivo a soltar. Hein? Qualquer um pode dizer agora. Como é? Eu sou candidato, me solta que eu estou preso. Ah, mas já teve aí vereador aí que ganhou a eleição, Preso. foi lá preso, voltou, preso de novo. Se assessor, Teve prefeito aí que já foi... candidato mesmo. É uma tese, Tem um né, deputado sendo está discutida. preso aí que dá expediente lá à noite. Não tem um que vai todo dia e volta para dormir na cadeia? É? Olha, o governador Wellington Dias fez duras críticas ao juiz Sérgio Moro, que, segundo ele, é um militante político anti-Lula. O governador disse isso ontem, isso foi divulgado nas redes sociais e nós vamos mostrar aqui na bancada. Aí. De primeira instância
querendo anular, querendo cancelar a decisão de um desembargador de uma instância superior. Então deixou de ser um juiz, o senhor Moro passa a ser um militante anti-Lula, a serviço de um objetivo político. Porque a rigor qual é o perigo, não é, como dizem, que o presidente Lula pode oferecer? O de vencer as eleições em 2018. E é isso que não querem. Então saiu do campo jurídico para o campo político, como sempre afirmamos. Não há nenhum crime comprovado praticado pelo presidente Lula. Por essa razão, queremos a sua liberdade, como agora determinou o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cumprindo a lei, cumprindo a Constituição. A senadora Regina Souza também se manifestou. Para ela, o TRF4 e o juiz Sérgio Moro usam Lula como uma espécie de troféu. Vamos ver. Dizer que o juiz não tem, que o desembargador não tem legitimidade, que história é essa? Ele é o juiz de plantão, o tribunal está de recesso. Então, ele é o mais legítimo ali para resolver as coisas. Chegou na mão dele, ele resolveu. Como chegasse na mão de qualquer um outro que está lá no Supremo, a ministra Carmen Lúcia que está de plantão. Se chegar na mão dela, ela tem que resolver. Senão não precisava plantão, né, no recesso. Agora, que a gente sabia que ia ser difícil, né? Até porque também aí faz alegação que querem deslegitimar o desembargador. Foi filiado ao PT, grande coisa. O Moro, o pai do Moro, é filiado ao PSDB, a mulher do Moro era advogada do PSDB e ele é o dono da Lava Jato. Tem 152 pessoas exercendo o mandato, maioria prefeitos, já julgados em segunda instância. Isso foi levantado pela nossa equipe de advogados. Por que eles podem e o Lula não? Então, essas questões, por isso que a gente diz que politizou, está politizado o judiciário, porque a gente percebe essa fissura daquele pessoal do Tribunal Regional de Porto Alegre com o Moro. O Lula é uma coisa deles, virou um troféu. Nós queremos saber, então, do doutor Leandro, e também eu quero a colaboração dos meus colegas, como é que fica esta segunda-feira. Há algum fato novo, já que essa foi uma expressão muito usada ontem? Como é que vai ficar depois de ontem? Encerra? Morreu? Pelo menos quanto à manutenção da prisão, sim, temporariamente, né? Certo. Cabe recurso da decisão para o STJ. Vamos aguardar Esse a processo de próxima ontem decisão. gera uma nova linha de recursos, além das que já E existiam. os envolvidos poderão sofrer consequências? Eu digo os magistrados Eu envolvidos. acredito que sim, que na própria decisão do desembargador plantonista pede que se encaminhe ao CNJ para apurar eventual crime, né? Do Sérgio. E o Moro já foi denunciado também. Doni, rapidamente aqui. Pois não. Marco Aurélio, ministro. Indicação, Collor. Collor de Mello. Primo Toffoli, dele. Lula. Lula. Celso de Mello, Fernando Henrique. Fernando Henrique. Alexandre de Moraes, o mais jovem, Temer. Temer. Raquel Dodge, Temer. E o Faquinha, hein? O Faquinha, Dilma. Dilma. Aí, Faquinha foi, inclusive, também filiado ao PT, não foi o não? Toffoli foi advogado também do PT. Então, assim, o que eu quero dizer é que ou se mudam os critérios para indicação de ministros, desembargadores. O argumento é furado. O argumento é furado, Tony. O Pelo argumento amor é de furado, não é Deus. por aí. Agora, se discutir realmente o fundamento Mas tem um jurídico, senhor né? apaixonado mesmo. Hein? Tem um senhor mais apaixonado. Sim, isso é verdade. Você pode dizer tem os que- apaixonados demais e os lado e do outro. desapaixonados demais. Você né? pode dizer isso do Favreto, pode dizer isso também do Moro. Do outro extremo. E o nosso papel aqui é justamente isso, clarear. Mas de o Moro é que- de carreira, né? Hein? Moro é de carreira. Não, mas não interessa se é Mas o Moro de carreira ou não é de carreira. Tá lá pela lei. De carreira. Sendo quinto constitucional ou não interessa. Muda a lei. Muda a lei. Eu É porque também o sou cara acha que defendo deve isso. favor, rapaz. Não é assim. Hein? O cara acha que deve favor aqui no E meu por eixo. que o Faquinha, que foi do PT, não mandou prender o Lula? Pois é, Cada um tem a ele sua. também não devia favor, não? Cada um tem a sua. O Joaquim Barbosa não foi colocado pelo Lula? Cada Ele um também tem não a sua. devia favor? Cada um Esse tem a aluno sua. tacou a caneta. Ora, rapaz, tacou a caneta. Isso depende de um para outro e tal. Doutor Leandro, eu vou voltar a lhe perguntar. Juridicamente, o senhor, me parece que o senhor está preocupado com a consequência disso, não é? O senhor diz assim, daqui a pouco vai chegar uma ordem para o juiz, ele não cumpre, não é? Eu me preocupo com isso, é um precedente muito perigoso, né? Isso abre um precedente, enfraquece, como eu falei, a instituição, enfraquece o nosso ordenamento jurídico e ninguém sabe, fica imprevisível a decisão, as decisões, porque a gente tem que aguardar a decisão com fundamento da Constituição Federal no nosso ordenamento jurídico e não em convicções. Nessa pergunta que eu fiz ao achismo. senhor lá no começo, o senhor concorda que tudo que já existia, mas que se agravou a partir daquela votação da prisão em segunda instância? Digamos que foi o começo, Foi né? o Gerou começo, uma né? certa instabilidade, posicionamentos diferentes, a turma ficou dividida. Daí
começou essa... Doutor Leandro, o divisão. Brasil, e como falo aqui mais uma vez, como cidadão e como leigo, é o país onde tem o recurso do recurso do recurso do recurso. O agravo do agravo do agravo. O povo não entende isso, não. Isso é novidade? Ou é porque só agora se descobriu-se que lá na lei existem esses caminhos? Porque nunca se viu falar tanto em recursos, embargos, dos embargos, dos infringentes, dos mais infringentes. O povo nem entende, a verdade é essa. Porém, todo dia tem uma novidade. É novidade mesmo ou é porque se descobriu que existia e ninguém Na usava? realidade, nosso ordenamento jurídico tem várias previsões legais de recursos. São 3 instâncias, pode-se dizer 4ª com o STF. E assim, está previsto no texto constitucional. E seu entendimento, se- é de que a prisão só deve acontecer depois de julgamento em última instância? É Eu seu acredito que entendimento? sim. Esse é o seu O que entendimento. está no texto Pode ser constitucional. modificado. E no próprio texto constitucional, no Código Penal, prevê isso aí. Não pode se suprimir o texto constitucional e julgar por achismo. Eu acho que é assim, pronto. Não. Para a gente concluir essa entrevista, eu quero ouvir do senhor, como juiz eleitoral, a questão do presidente Lula como pré-candidato. O que é que se pode imaginar? Ele vai conseguir, na sua visão, há caminhos para ele conseguir registrar a candidatura dele? Olha, como eu falei, nosso ordenamento jurídico ele é cheio de brechas, digamos assim. O presidente Lula está se discutindo a inegibilidade dele, né? O período do registro é até 15 de agosto. E depois desse prazo tem 5 dias para as impugnações. Daí vai se discutir a possibilidade da impugnação do registro de candidatura dele ou não. Porém, lá no artigo 1º da Lei 64/90, que é a Lei de Inegibilidade, diz que a decisão transitada em julgado ou por órgão colegiado gera inegibilidade. Mas só que na mesma lei, no artigo 26C, diz que no recurso pode-se suspender a inegibilidade para se continuar a campanha E política. tem muitas, tem vários. Ô, lei doida. Você não conseguiu eliminar A própria também. lei de inegibilidade dá essa previsão legal dele Ela ser diz e candidato sob desdiz no júdice. próprio texto dela. Ser rapaz. candidato sob júdice. Se Olha, tiver não pode, aí a depender possibilidade. de que lado eu esteja, eu vou pegar um pedaço dela. Tony, aquela história, não Dessa pode. lei. Tony, É não o Brasil. pode. Não pode mais. Mas, porém, contudo, Na todavia... minha avaliação, quem vai tirar o Lula é o Toffoli. Ou ele tira agora, quando a cara assumir a presidência, ou tira em setembro, quando assumir o STF. Está decidido. Tá decidido já? Está decidido. Eu respeito ao decano. Eu também. O ministro Dias Toffoli vai Não liberar o bola de Lula. cristal, Não tenho nem não sei o dúvida que vai disso. acontecer. Doutor Leandro, muito obrigado. Eu que quero o senhor agradeço. voltando mais vezes aqui. Eu Nós que vamos agradeço. contar com a presença e o auxílio do conhecimento do doutor Leandro ao longo de toda a campanha eleitoral e toda a execução do Vota Piauí aqui dentro da TV Antena 10. Doutor Leandro, agradeço estamos a com o senhor. confiança. Muito obrigado. Obrigado mesmo, para a gente não cometer erro, né? Porque também veículo de comunicação é bicho que sofre em período de eleição. O senhor hein? está falando em erro do judiciário. Depois de tudo isso, o erro se tornou muito relativo. O que pode ser erro não é Pode não erro. ser. Pode não ser, entendeu? Inclusive, no próprio texto da mesma lei, você pode encontrar um erro ou um Encontrar um acerto. erro e tal. O Brasil.